Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha que interessante isso aqui, amados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que o texto está dizendo? Que existe um bocado de gente te assistindo. Sejam pessoas, sejam anjos ou sejam demônios. Há muitas testemunhas que nos rodeiam e nos assistem. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, não fazendo caso da desonra em que ele sofreu, está assentado à destra do trono do Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, este culto já foi aberto com canções de adoração e exaltação ao teu nome, e como já foi declarado aqui, nós temos uma convicção em nosso coração que o Senhor já se faz presente neste lugar. Por isso não quero mais chamar o Senhor, porque o Senhor já está aqui. Mas eu quero te pedir que o teu Espírito Santo tenha uma liberdade total, liberdade esta para conduzir, liberdade esta para falar aos nossos corações. Enquanto eu estiver pregando, Espírito Santo, que o Senhor esteja ministrando. Senhor, leva também todo pensamento cativo à obediência da tua santa e poderosa palavra, e anula neste exato momento sofismas, anula todas as artimanhas do inimigo, aquele que tenta roubar a semente que será lançada deste altar nesta hora, que é a tua santa e poderosa palavra, e que esta semente lançada possa alcançar os corações, e esse coração possa produzir frutos, na medida de 30, 60, e por que não dizer na medida de 100 por 1, assim nós te damos graça, e rendemos o louvor a ti. Fala conosco, fala através de mim, no nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, amém, louvado seja Deus. Já ministrei pela manhã esta palavra, mas creio que você é alvo do desejo, da direção, da proposta, daquilo que Deus tem para falar nesta noite com esta igreja, e é por esse motivo que você está aqui, sentado, ouvindo, e Deus tem uma palavra para o teu coração, Ele deseja falar com a sua igreja, e Ele fala através das canções, louvor, fala de tantas formas, mas agora Ele quer falar de uma forma mais precisa, de uma forma objetiva, através do texto que lemos. E eu dei um tema a esta mensagem: maratona da vida, uma jornada rumo a Jerusalém celestial. Está aí na tela, a maratona da vida. Porque, queridos, eu falava nesta manhã que nós já estamos no mês de outubro, mais 2 meses e acabou-se, encerrou-se 2025, cessou mais um ano, já passou. Há poucos dias nós estávamos celebrando aqui culto de virada, 24 para 25, mas o que eu quero dizer é que já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e já estamos em outubro, e até aqui o Senhor te sustentou. Você está numa caminhada,
E cada dia que você anda, cada dia que você passa, cada dia que você vence, cada dia que você permanece, cada dia que você prevalece na fé, é um dia mais perto daquele grande dia que o Senhor tem preparado para todos nós, louvado seja Deus. Então, se já vencemos aí 9 meses e entramos já no 10º mês, é porque vencemos muitas coisas. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouve nesta noite, este ano você venceu muitos desafios, lutas, ventos, tempestades, situações adversas que em determinado momento você olha assim e diz, é o fim, eu não vou conseguir vencer isso, não tem como superar essa situação, acabou. Mas preste atenção, já passou. Já passou. Agora sabe por que passou? Sabe por que você chegou até aqui? Porque em todo tempo Ele está contigo. Como Ele é fiel e justo, e Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, você só venceu, você só chegou até aqui, você só tem vencido essas lutas, porque Ele tem te dado graça, amados. E não tem nada melhor do que caminhar debaixo do favor e da graça de Deus, porque ainda que os obstáculos, ainda que os desafios surjam, mas Ele está conosco, e nós vamos caminhando. Tem até uma musiquinha, né? Caminhando para Jerusalém, tem, né? Então, nós vamos caminhando, rumo a Jerusalém celestial. Mas essa vida é uma maratona. Às vezes nós estamos andando, correndo um pouco mais depressa, mas em determinados momentos na vida a gente cansa. Muitos pensam até em desistir. E a palavra desta noite, ela vem para provocar o teu coração, para dizer para você, continua andando. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, se arraste. Mas não pare, louvado seja Deus. Não pare. Porque aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo, diz o salmista. Mas a palavra que me chama a atenção é que o salmista está no vale da sombra da morte, mas ele não está parado. Ele está andando. Se não der para correr, como um maratonista, apenas ande. Se não der para andar, vai como um bom soldado de Cristo, vai de arrasto. Mas prossiga. O escritor aos Hebreus, ele faz uma analogia aos atletas da Grécia Antiga. Diante do texto que lemos, havia jogos naquela época. Paulo também esteve por lá em Filipos, e Paulo também. Eu penso que foi Paulo que escreveu os Hebreus. A Bíblia não diz quem foi. E ficou esse mistério. E é uma briga teológica. Mas pela linguagem, pela maneira de aplicar, pelo o nível de conhecimento. Porque você vai ver tantos outros textos de Paulo também falando sobre essa maratona, sobre essa corrida. E Paulo escreve mediante aquilo que ele percebeu durante os dias. Penso eu que ele estava em Filipos, e bem nas datas que ele estava lá, teve o famoso Jogos Olímpicos, que é de lá que vem essa linguagem. E durante esses dias, ele começou a perceber o comportamento dos atletas. Ele começou a perceber aqueles que iam participar das maratonas, porque tinham corridas curtas, médias e longas. Tinham também os gladiadores, aqueles que se enfrentavam do UFC de hoje, né? E ontem o Poatan deu um cachamaço aí num camarada. E o cinturão voltou para nós, louvado seja Deus. Ô pastor, o senhor gosta desse negócio? Pensa, não gosta. Pensa num cara que gosta. Mas já convertido, gosto assim. E o que tem de crente ali que luta, né, no UFC ainda? Voltamos para Paulo. Paulo estava em Filipos e de repente Paulo estava lá nos dias dos Jogos Olímpicos, e ele começou a perceber os atletas se preparando,
a musculatura, a força física de um, força física de outro, os aquecimentos, alongamentos, os preparos. De repente ele até acompanhou uma corrida e viu, percebendo algumas questões. Não só o escritor aos Hebreus, mas como também Paulo vai fazer um paralelo, vai fazer uma analogia com os atletas daqueles dias e com os crentes também daqueles dias e os crentes de hoje. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Você é um atleta de Cristo, louvado seja Deus. Olha aí, um bom ministério para a gente abrir aí. Você é um atleta de Cristo e você está em uma maratona. E essa maratona é uma longa jornada rumo a Jerusalém celestial. Existem obstáculos a serem vencidos, a serem superados. E você precisa cruzar a linha de chegada. Você não pode parar no meio do caminho. Então, o escritor aos Hebreus está usando um exemplo que a vida cristã é como uma grande maratona. Ou seja, uma grande corrida. Mostrando a nós que, assim como um corredor, o cristão também deve estar devidamente preparado. Você não se inscreve em uma maratona, amado, e vai para lá de bobeira, que você vai morrer de cãibra. Você não vai conseguir correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros sequer. Ontem eu saí para fazer uma corrida com o Reuel. Pai, vamos dar um treino? Falei, bora, vamos ver se o menino está bom. E saímos. E ele levou o marcadorzinho lá dele no celular. Corremos ali, acredito que uns 500 metros. Eu achei que tinha dado a volta do planeta. Andamos um pouco, voltamos a correr. Quando corremos, andamos. Falei, dá uma olhada aí, filho, para ver quando... O pai deu 3 quilômetros agora. Falei, Jesus do crente. E eu que por um momento passou um pensamento de me preparar para me inscrever para correr numa maratona. Pensei, mas deletei imediatamente. Mas eu penso nisso ainda. De repente, uma hora me pega animado, eu tenho desejo. São 42 quilômetros. Um corredor de uma maratona, ele precisa se preparar por antecipação. Não dá para entrar de qualquer jeito, amados. E assim esse texto está falando. Que na vida cristã ela exige preparo. Na vida cristã ela exige uma atividade constante. Exige esforço, exige dedicação, exige muita disciplina. Muita disciplina. Com seus horários, com a sua alimentação. Aliás, deixa eu te perguntar, o que você anda comendo? Ai, pastor, não tem nada a ver com essa mensagem, fala de outra coisa. Ei, você homem, deixa eu te dizer, se você precisar correr 1000 metros para salvar o teu filho de cair num precipício, você aguenta chegar? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos pastores aí está tudo fazendo academia, está ali nosso personal, louvado seja Deus pela vida de vocês. Dá um aplauso a Jesus pela vida desse casal. Aleluia, Jesus, amo vocês. Amo vocês, e preciso dizer isso em público, vocês são presente de Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Treinando, o Hélito com a Valquíria, Jean com a Raquel apaixonou agora diz que é daqui para frente. Sabe, queridos, mas na vida cristã não deve ser diferente. Exige preparo, exige disciplina, uma alimentação correta, cuidado com o corpo, cuidado com o sono. Ei, lá vai mais uma pergunta, você dorme bem? Quantas horas você tem dormido? Ou você fica assistindo Netflix até tantas da madrugada, e aí depois você pensa em dormir, mas quando você deita, você vai dar mais uma passadinha no celular. Se fosse trazer uma comparação com esse estilo de vida seu, com a vida cristã de um atleta, qual seria a sua avaliação de 0 a 10? Não fala não.
E na sua vida cristã é o mesmo, exige esforço, amados. Exige dedicação, exige disciplina. Nós tivemos oração da madrugada semana passada, nos preparando para a celebração da ceia de hoje, e você não veio. Posso falar bem alto? Posso ou não? Posso ou não posso? Preguiçoso. Vou falar mansinho para você não ficar com raiva de mim. Pastor, estava doente, está na bênção, está liberado. Mas podia até ter mandado uma mensagenzinha para o seu líder de célula, para o seu pastor, dizendo: pastor, não vou participar da oração essa semana porque não estou bem. Porque daí a gente aproveitava aqui e orava por você, abençoado. Eita Deus, vai falando. Preguiça mesmo. Ah, pastor, tanto compromisso. Vai nessa. Vai deixando de fortalecer os seus músculos espirituais. Vai, para você ver onde vai dar. É esse tipo de crente que começa na maratona, sai numa explosão louca. Nos primeiros 100 metros começa a ficar no meio do pelotão. Daqui a pouco já tem gente passando por cima dele. Quando é no meio do caminho, ele chama a ambulância. Consegue. Como que você vai chegar, amado? Como que você vai chegar para receber a coroa da vida, se você não se prepara espiritualmente? Quero falar sobre 3 coisas aqui. O que é preciso para que eu e você possamos concluir a nossa jornada e alcançar o prêmio, amados. Alcançar o prêmio. O que é preciso? Primeiro, segundo o texto que lemos, verso 1: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Em primeiro lugar, é preciso deixar de lado todo o peso que possa atrapalhar o seu desempenho. É preciso deixar de lado todo o peso que atrapalha o seu desempenho. Agora a grande pergunta é: o que são esses pesos que atrapalham o meu desempenho na minha maratona da vida cristã, como crente, como filho, como servo de Deus? Que peso é esse? Eu vou dizer um aqui, talvez seja o maior de todos hoje, chamado distração. O peso da distração tem atrapalhado muitas pessoas, desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado que nos assedia. Você não vai ver um atleta, um maratonista, amados, correndo com a mochila na costa. Quem já viu um? Me manda uma foto, por gentileza. Você não vai ver maratonista nem com garrafinha de água. Por quê? Porque atrapalha ele. Atrapalha o desenvolvimento. Ele está focado, amados. Ele está concentrado. Ele se preparou um ano inteiro para aquela corrida ali. 2, 3, 5, 10 anos se preparou para aquilo ali. Então não tem nada que possa embaraçar o caminho dele. Ele está focado. Ele já estudou o caminho. Ele sabe que vai ser árduo. São 42 quilômetros a serem percorridos. Ele sabe que tem adversários. Ele sabe que tem muitas vozes. Ele sabe que tem torcida a favor, mas tem torcida contra também. Mas ele não está preocupado com essas vozes que estão dizendo, porque ele está focado no alvo. Mas às vezes a falta de foco no alvo, no propósito, na direção, se torna um peso. Você não pode levar consigo algo que te atrapalhe. Você não pode correr com a mochila pesada na costa. E muitos já estão com a mochila carregada de pedras. Porque tudo que é lixo que acha pelo caminho vai jogando dentro. Você sabe do que eu estou dizendo? Situações que acontecem, que você não consegue se desvencilhar dela, e aí você põe na mochila do coração, e aí vai ficando pesado, e aí você não consegue nem sequer andar mais. Você não pode correr carregando um fardo pesado.
É por esse motivo que Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e estão com peso sobre os ombros e sobrecarregados, vinde a mim porque eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus Cristo chegou no fim da sua jornada aqui nessa terra? Porque Ele não levou peso no seu coração. Não carregou peso, amados. Agora, por que você carrega? Você tem uma longa jornada a percorrer, e esse peso irá te atrapalhar. Esse peso que você carrega, você precisa se desvencilhar dele, desembaraçando-nos de todo o peso. Você precisa deixar esse negócio para trás. E quando eu falo de peso, eu falo de sentimentos que às vezes sobrecarregam o coração. Sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, falta de perdão, mágoas. E quando você pensa em correr um pouquinho, esses sentimentos te arrastam para trás. Quando você pensa em avançar, esses sentimentos dizem, não adianta não, porque você só sabe magoar, você só sabe ferir, você só sabe destratar as pessoas, e aí você vai carregando, vai se enchendo de sentimentos. Não consegue correr livremente. Nós fomos chamados para correr livremente, aleluia. Você foi chamado, a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é livre, você não pode carregar peso, senão você não vai chegar no seu destino. Você não vai conseguir completar a sua jornada. São pesos de situações não resolvidas, que já ficou no passado, mas você ainda carrega o peso dela. São pesos de preocupações excessivas. Se preocupa demais por antecipação, a ansiedade toma conta do teu coração, e quando você está com esse peso, com essa ansiedade excessiva, você não consegue nem sequer orar. E quando você não ora, você não fortalece o seu músculo, você espiritual, naquele dia você não treinou, naquele dia você não se preparou, e quando você não se prepara, certamente isso vai fazer falta lá na frente. São pesos de conflitos mal resolvidos, conflitos mal administrados, porque não bastam os conflitos lá fora, existem os conflitos internos também, porque a pior tempestade não é aquela que está lá fora e você ergue os braços e diz, acala-te tempestade. A pior tempestade é aquela que acontece dentro de você, na sua mente. E às vezes você carrega um conflito terrível aí dentro de você, que não deixa você avançar, não deixa você correr, não deixa você andar. São pesos, ofensas, mágoas, falta de perdão. Talvez seja isso que te impede de você de fato se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Você não consegue perdoar alguém que já te magoou há tantos anos. Eu conheço pessoas que têm mágoa de gente que já morreu. E conheci pessoas também que, morrendo de câncer numa cama, não teve coragem de liberar perdão para outra pessoa que magoou. Conheço. Os pastores que estão aí sabem da história também. E aí a pessoa adoece. A pessoa tinha um ministério lindo, uma família linda para viver, uma trajetória linda, uma maratona linda para correr, para desfrutar da beleza, da paisagem da maratona, porque o interessante também não é só o destino que você vai chegar, mas aquilo que você desfruta enquanto você está correndo. Você vai olhando a paisagem, não é assim? Às vezes você sai para fazer uma caminhada, que eu acho bem legal também, mais legal do que lá dentro da academia, que você fica paradinho na esteira, mas você sai para correr, aí você ouve o canto dos pássaros, você vê pessoas, você vê o verde, você vê as flores, então você vai deslumbrando daquilo ali enquanto corre. Mas pessoas carregadas de mágoa, carregadas de ódio, que não perdoam, não conseguem desfrutar da beleza da vida. E Deus te pegou e te achou aqui dentro nessa noite. Ele te achou para você, dizendo, e Ele está dizendo para você, joga fora esse peso, joga fora essa mochila, tome o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve, porque eu não quero ver você mais se arrastando, eu quero ver você correndo na velocidade do vento, no nome de Jesus. Deus não te fez para viver travado, amarrado e amargurado em um problema, amados, que dura já décadas, e você não resolve isso.
e fica nessa situação, e isso tem sido um peso para você. Precisa desvencilhar-se desse peso. Peso de pecados não confessados. Não tem coisa pior do que pecado escondido, amado. Pecado oculto. E há pessoas que carregam pecados ocultos, escondidos. Davi, quando pecou com Betseba, tentou esconder o pecado. Tentou ocultar o pecado. A Bíblia não diz quanto tempo, mas ele tentou esconder o pecado, conhecendo Deus como conhecia. Mas nos dias em que ele tenta esconder o pecado, a mão de Deus o amassou. E nesses dias ele escreve o Salmo 32. Está na tela? Coloca aí por gentileza. No verso 3, é durante esse período que ele escreve o Salmo 32, verso 3, dizendo assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Sabe o que eu aprendo, amados? Quem não confessa pecado é amassado pela mão de Deus. Não vai conseguir correr. Quem corre sem confessar pecado leva o peso da mão de Deus sobre os ombros. E Deus não quer colocar a mão dele sobre você para te amassar. Deus quer estender as mãos dele sobre você para te abençoar no nome de Jesus. Mas tome coragem, abra a tua boca, procure alguém, um líder, alguém que você confie, e confesse o teu pecado. Não tem como correr, não tem como chegar no seu destino. Durante essa semana, eu vou dar um exercíciozinho para vocês aqui. Faz uma listinha de coisas que às vezes parece pequena, mas te impede de caminhar livremente, de correr. Faz uma listinha, mas isso aqui me atrapalha. Quando alguém fala assim comigo, eu sinto que dá vontade de matar. Então espera aí, será que esse negócio não está aí no meu coração? Tem algumas coisinhas que quando eu vejo, eu quase caio em tentação. Não é hora de... A Bíblia diz assim: apanha minhas raposas, mas são as raposinhas que devastam o vinhedo. Raposa grande é fácil de ser percebida, pecado grande, a cidade inteira fica sabendo, a igreja inteira fica sabendo, mas o problema são os pecadinhos escondidos que precisam ser confessados e deixados, para que não se torne um peso na sua mochila ou na sua roupagem. Você que é um atleta de Cristo, você precisa correr livremente no nome de Jesus. Segundo, é preciso correr com perseverança. Diga perseverança. Sem perseverança ninguém chega. Verso 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança é uma condição extremamente necessária na vida do corredor. Por quê? Vai ter desafios, amados. Se você não perseverar, se a hora que o fôlego der uma apertadinha, você, vou parar, vou descansar. Baixa a guarda para você ver o que lhe acontece. Davi baixou a guarda por um momento. Enquanto os seus soldados estavam na guerra, ele falou: já venci muitas batalhas, quer saber? Vou descansar. Ficou no palácio. Nesse dia, ele caiu. Seja perseverante, amados. Esses dias eu estava... Agora saímos de férias esses dias com a família, e nós ficamos hospedados em um lugar bem montanhoso. Bem montanhoso. E aí, o Endrigo corre todos os dias, pela manhã, de madrugada. O Endrigo falou: pastor, vamos correr? Eu falei: bora. Acordamos lá cedinho, colocamos tênis, se preparamos, deu uma alongadinha, aqueceu. Amado, mas na saída já era um top assim, ó. E Jesus dos crentes, eu corri uns, acho que não deu 500 metros, assim já começou a me dar ânsia. O Endrigão informa ali: vai, Endrigo, vou andar.
topzão. Aí, não parei, e também não voltei para trás, continuei andando. Paisagem linda, lugar lindo, maravilhoso. Continuei andando. Depois que chegou no topzão lá assim, amados, aí tinha uma pistona assim, uma baixadona assim. Falei, agora ficou fácil, agora eu corro. Porque ladeira abaixo fica fácil, né? E aí, ó. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que existem momentos na vida que tem esses tops. São montanhas que precisam subir, que você precisa vencê-las. Você não pode desistir só porque bateu o cansaço. Você não pode desistir só porque bateu o desânimo. Você não pode voltar atrás só porque tem um morro, uma montanha na tua frente. Não! Esses obstáculos existem para serem vencidos no nome de Jesus. Se não der para correr, ande, porque depois do topo do monte vem a ladeira para descer, e aí você vai descer no vento do Espírito, e não precisa nem esforço. Sabe o que eu estou dizendo, amados? Que assim como tem os montes, tem os momentos de refrigério também na maratona da vida. Tem os momentos de refrigério, tem os momentos de descanso. Passamos por um lugar assim, um riacho, uma água, coisa mais linda. Já chegamos num jardim e demos uma volta toda. E eu vi coisas que se eu ficasse trancado dentro de um quarto, eu jamais viria. Pude desfrutar da paisagem, mas não voltei. Às vezes, é a palavra que você está precisando ouvir nesta noite. Perseverança. 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 Persevere por esse casamento. Persevere por esse filho. Persevere pelo seu ministério, por aquilo que um dia Deus já disse para você. Ei, não desista daquilo que um dia Deus falou. Talvez não é o momento certo, a hora certa, e nós precisamos entender as estações em que estamos vivendo, mas na hora certa, se Ele disse, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Mas Deus não se agrada na desistência. Deus não se agrada no crente desanimado que diz, vou voltar para trás, porque não é para mim isso. É muito esforço. Esse negócio de ficar orando todo dia, esse negócio de jejum, ai meu Deus, eu gosto tanto de uma lasanha. Eu gosto tanto de uma picanha bem gordurosa. Vou ficar um dia inteiro de jejum. Mas é a única maneira, é na oração, no jejum, na perseverança, que você fortalece o músculo da fé, que faz você enxergar o invisível, faz você enxergar o destino, e te dá forças para vencer os montes, para vencer os vales, e para chegar até onde Jesus deseja que você chegue. Correr com perseverança é continuar caminhando, correndo, se esforçando, mesmo quando dói. Continuar orando, mesmo quando você não vê nenhuma resposta. Perseverança, o crente perseverante, amados, ele ora mesmo quando Deus não está falando nada. Perseverança é continuar servindo, mesmo quando ninguém te diz, ó, que trabalho, hein? Parabéns para você, hein? Que excelência, hein? Perseverança é isso, amados. Você não precisa do elogio, nem do aplauso e do olhar dos homens, ainda que nós olhamos e tentamos fazer o máximo para reconhecer aqueles que estão servindo a Cristo junto conosco, mas se eu não te enxergar, existe um Deus que está olhando para você e te enxerga, e a tua recompensa virá dele. É Ele quem vai colocar em você, na sua cabeça, a coroa da vida, não sou eu. Perseverar é continuar, mesmo quando tudo é contrário, continuar amando, mesmo quando não se é amado. Jesus fala sobre amar os inimigos, você já experimentou? Nessa maratona, rumo ao céu, amado, só chega quem persevera. Por isso Jesus diz em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Tiago 1:12, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverar é manter a fé em movimento, mesmo em meio às tempestades, louvado seja Deus.
o vento está soprando o contrário, mas você não retrocede, porque você é perseverante. Perseverança só adquire quem aprende a superar desafios. Perseverança só aprende quem supera obstáculos. Você só está casado com essa mulher aí, já faz algumas décadas que você está casado, porque você superou os desafios na trajetória. Então você é perseverante no seu casamento. Porque se você não fosse, já teria desistido lá na primeira briga, não é verdade? E a prova do amor está na perseverança, amados. Porque não dá para dizer, eu te amo, eu também, e vamos viver felizes para sempre. Não, o amor é provado nos dias de dificuldade. O amor é provado nas lutas, nas tempestades. Quando vem aquele sentimento assim, uma taça desgramada. E aí, é só um sentimento que precisa ir embora, para que não se torne um peso no coração. Você sente isso também de vez em quando ou não? Acho que perguntaram para Billy Graham, você já pensou em divorciar da sua esposa alguma vez? Ele falou em divorciar não, mas em matar ela várias vezes. Estou falando do Billy, que não está aqui para se defender. Que Deus o tenha. Perseverar, amados. Então a questão aqui nessa maratona da vida não é sobre chegar primeiro, é sobre não parar durante o caminho, na trajetória, até que você cruze a linha final. Nós não chegamos ainda na linha final, então não desista pelo caminho. Por último, para encerrar e vamos celebrar a ceia, para você chegar lá nessa maratona da vida, é preciso estar focado naquele que já venceu. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e ele tem nome, diga Jesus. Jesus, é para ele, amados. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós estamos correndo, a igreja está caminhando numa direção. Toda a igreja, quer você queira, quer você não queira, você já está nessa maratona. Você já está nessa maratona. Mas a nossa questão agora não é mais quem vai chegar e ocupar o primeiro lugar, porque alguém já chegou lá e já ocupou o pódio do primeiro lugar, já recebeu a coroa da vida, a medalha de ouro já é dele. Agora o que é preciso para mim e para você? A questão agora não é se o pastor Enos, pastor Jean, pastor Anderson, quem vai chegar primeiro. A questão é se nós vamos chegar lá. E para chegar lá, nós precisamos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele já venceu. Então o segredo, amados, não é olhar para si mesmo. O segredo não é olhar ao seu redor, não é olhar para quem está chegando, não. O segredo é olhar para Jesus. Olha para quem está do seu lado, diga, olha para Jesus. Olha para Jesus, não tire os olhos dele. Por favor, não tire os olhos dele. Coloca na tela, eu preciso que seja rápido. 1 Coríntios 9, 24. É preciso estar focado naquele que já venceu. Porque já tem um que é dono da medalha de ouro, já tem um que é dono do trono. É assim que está escrito, não sabeis vós que os que correm no estádio, agora é Paulo que está dizendo, todos na verdade correm, mas é um só que leva o prêmio. É um só que leva o prêmio. Ele já levou o prêmio, amados. O prêmio é dele. O prêmio não é nosso, o prêmio é dele. Eu não preciso correr para chegar na frente de Jesus, eu só preciso estar olhando para Jesus. Olha o que diz o texto: correi de tal maneira que o alcanceis. Nós só precisamos alcançá-lo. Nós só precisamos estar com os nossos olhos fitos nele. Se você deseja chegar onde ele chegou, então não tire os teus olhos de Jesus. O segredo é observar como ele correu. O segredo é observar como ele viveu os seus dias nessa terra.
O segredo é observar e estar olhando para Ele, aquilo que as Escrituras narram a seu respeito, seu comportamento, as suas atitudes. Qual é a leveza com que Jesus correu, que Ele conseguiu vencer e quebrar a fita de chegada? Com que leveza Ele correu? Não guardando mágoa no seu coração, não deixando que as palavras de ofensas que lançaram contra Ele descessem para o seu coração. Ele não carregou nenhum peso, Ele foi perseverante na sua caminhada. Tentaram de todas as maneiras fazer com que Ele parasse, mas nada pôde obstruir o seu caminho. Por quê? Porque Ele estava focado no seu propósito. Ele estava focado, Ele sabia que Ele tinha uma grande maratona, que Ele tinha uma grande jornada. Tinha inimigos, tinha amigos, tinha gente torcendo por Ele, mas tinha gente também torcendo contra Ele. Mas Ele não se distraiu no caminho, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como prometeu, deu a Ele uma coroa, deu a Ele um prêmio, deu a Ele o nome que está acima de todo nome. E hoje, porque Ele venceu, amados, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória. Então nossos olhos precisam estar fitos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E o segredo na trajetória é ter os mesmos sentimentos, aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, do versículo de número 5, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Se você tiver os mesmos sentimentos no seu coração que Ele teve, nada vai te parar. Se você tiver os mesmos sentimentos, e hoje, escute-me, é profético agora aqui para a sua vida. Hoje o Senhor está quebrando alguns laços, algumas amarras, daquilo que te impedia de caminhar, sentimentos que estavam aí, resíduos de palavras que foram lançadas contra a tua vida. Hoje o Espírito Santo está tirando, para que você possa não apenas andar, para que você possa correr. E há um segredo: aqueles que confiam no Senhor voarão com asas, como asas de águias, correrão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, diz o Senhor te chamou para esta maratona, mas o desejo dele é que você não fique pelo meio do caminho, porque há um destino que te espera. Olhe para Jesus. Nenhum corredor alcança o pódio sem suportar as dores dos treinos, sem superar os obstáculos, sem ter um alvo, sem disciplina diária, sem perseverança. Deixe o peso, persevere, olhe para Jesus, porque Ele já venceu. Você só precisa chegar até Ele, você só precisa ir a Ele, você só precisa caminhar até Ele. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Há uma coroa que te espera. Paulo vai falar sobre essa coroa. Morreu desejando receber essa coroa, sabendo que a coroa não seria a coroa que os corredores da Grécia Antiga, das maratonas olímpicas recebiam, aquela coroinha de louro, de uma vegetação que um pouco de tempo depois ia murchar-se e não tinha mais nenhum valor. Mas ele vai dizer: alguns correm em busca dessa coroa corruptível, mas eu estou na busca, durante toda a minha vida, na captura, olhando para o autor e consumador da minha fé, porque Ele tem uma coroa que é incorruptível. Louvado seja Deus. Deus tem uma coroa para você. Jesus já venceu, Ele já alcançou o primeiro lugar, Ele é o campeão, Ele é a medalha de ouro. Agora nós venceremos também, sabe como? Só olhando para Ele, olhando para Jesus, nós também chegaremos lá. Se você não tirar os olhos dele, você não ficará pelo caminho prostrado, porque quando bater o cansaço, Ele te ajuda. Quando os montes surgirem, Ele te transporta para o outro lado. Quando der cãibra, é Ele quem vai massagear as tuas pernas, os teus músculos, para você caminhar. É Ele quem vai te conduzir, mas você precisa estar com os olhos fitos nele. Louvado seja Deus.
nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia! A maratona da vida é uma jornada, e você já está inscrito nela, não tem como voltar atrás, é daqui para frente. Não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que retrocedem. Hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está tirando do teu coração um peso, escute, está tirando um peso que te impedia de caminhar, um peso que te impedia de se alegrar, um peso de uma situação que aconteceu, mas isso tinha impedido você. Mas hoje você veio e Ele te achou aqui no meio dessa pequena multidão de pessoas, e Ele está falando ao teu coração: lança fora todo o peso, lança fora todo o peso, porque eu quero te conduzir até o destino final, louvado seja Deus. Se não fosse Ele, nós não teríamos chego até aqui, amados. Se você está vencendo mais um ano, é porque Ele tem te conduzido. O que seria de você? O que seria de mim sem Ele? O que seria de nós como igreja sem Ele, se Ele não conduzisse? Se Ele não levasse-nos com poderosa mão, assim como arrancou aquele povo do Egito e conduziu o povo, o que seria de mim, como diz a letra daquela canção? Às vezes eu me pego pensando: Senhor, o que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria de mim se nas horas mais escuras da vida o Senhor não estivesse lá? Tem momentos da vida que eu me pego lembrando de situações difíceis, que eu disse: é o fim, não tem forças, não tem o que fazer, mas Ele estava lá para me ajudar a completar a minha carreira. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos caminhando, aleluia.